direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mais uma edição do programa Jogo de Ideias do Itaú Cultural. Esse programa faz parte da série que estamos apresentando sobre o repórter brasileiro, uma série idealizada pela nossa entrevistadora convidada de hoje, a Eliane Brum, jornalista, documentarista e escritora, ficcionista. Começou com na verdade, como uma homenagem que a gente faz agora em 2 programas, a um dos grandes repórteres brasileiros, a um dos grandes textos da imprensa brasileira e a um dos grandes militantes da imprensa, que é o senhor Audálio Dantas. Joe. Um amigo e companheiro, está sempre junto com a gente aqui. Obrigado, Audálio. Parabéns. Obrigado a vocês. Obrigado. Para ficar com a gente também, nesses 2 programas, que são uma homenagem à trajetória pessoal, né, humana e profissional do Audálio Dantas, um outro grande repórter brasileiro, uma figura extraordinária, uma conversa, um papo sensacional, assim como o Audálio, também escritor, o jornalista Ricardo Conde. Boa noite. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Já tem uma experiência de Jogo de Ideias, já participou 2 vezes aqui. Eliane. Bom, estou muito feliz, Audálio, porque eu acho que tu é alguém que o mundo é melhor porque tu existe. E nós todos temos uma grande dívida contigo. Então, muito obrigada por tu existir. Estamos aqui para isso. Estamos aqui, Eu queria te perguntar, começar te perguntando o seguinte, Audálio. Na abertura desse livro aqui, que é maravilhoso, que é o Circo do Desespero, que tem reportagem do Audálio de 1900 da década de 50 até 70. 60 para frente, um pouco. Tem uma de 50, no final de 50, isso. Então, na abertura desse livro tem uma frase que eu achei muito bacana, que é o seguinte: repórter, meu senhor, é uma pessoa que pergunta. Essa foi a resposta do jornalista Cássio Ramos a um figurão irritado com sua insistência. Eu queria saber, com 60 anos de reportagem, o que é ser repórter para ti? Repórter é uma pessoa que pergunta? Essencialmente. Não é à toa que eu usei essa frase como epígrafe e dei o crédito, né? Aliás, uma das obrigações do repórter é dar crédito a quem falou. Ele pergunta, a resposta você tem que dar o crédito, no caso, o Cássio Ramos. Repórteres, ele falava com muita graça isso. Repórteres são seres que perguntam, né? E se você não perguntar, você não tem resposta. Mas não é só isso. Você faz a pergunta e tem a obrigação de dividir a resposta com as pessoas a quem você se dirige. O leitor de jornal, o espectador de televisão, enfim, aquele que consome a informação. Então, você tem que levar essas respostas e, se possível, contestar essas respostas quando elas não são verdadeiras. Esse, no fim, eu acho que sintetiza a coisa. E nessa abertura tem uma outra frase que também é muito interessante, Audálio, que é: o povo é quem tem as respostas para todas as perguntas. E aí tem uma matéria tua que é sensacional nesse livro, que é A Nova Guerra de Canudos, que é quando tu volta, e tu entrevistou um cara incrível, que é o Antônio Bruega, né? E ele diz uma frase que é antológica. Ele diz o seguinte: a verdade eu falo, gosto da verdade e não piso nela, senão escorrego e caio. Quais são as tuas ferramentas para buscar a verdade na reportagem, Audálio? Existe uma verdade só? É possível alcançar essa verdade? Como é que a gente, como repórter, alcança as verdades? Talvez seja a grande angústia do repórter, né, de procurar essa verdade, de procurar não levar adiante, não transmitir uma coisa que ele não tem certeza de que é verdadeira, né? Porque senão ele está atraindo aqueles que são os seus, aqueles que garantem o ganha-pão dele, né? Que é aquele que consome a informação. Mas isso aí serve, Eliana, eu acho muito bom que você tenha feito essa pergunta, porque acho que essa é uma das
lições mais importantes. Eu acho que nenhuma faculdade de jornalismo alguém sintetizou tão bem como esse velho Antônio Bruega. Eu vou dizer quem era esse Antônio Bruega. Ele dizia: a verdade eu falo, eu não piso nela, senão escorrego e caio. Ele estava contando a história que ele presenciou como criança. Ele era uma criança durante a Guerra de Canudos. Quando eu entrevistei, ele já era velhinho. E ele dizia isso com muita convicção, que ele tinha que falar a verdade, porque senão qualquer repórter, e há muitos que escorreguem na verdade, estão traindo a profissão. Isso não é nenhum sacerdócio, não é nenhuma coisa mística. É porque esta é a ferramenta essencial, é a obrigação do sujeito que se mete a contar histórias, é falar aquilo que seja a verdade. Se não for a verdade do outro, ele tem que dizer que ele percebeu que não era verdade e por isso diz. Entendeu? É mais ou menos isso. Porque a verdade é tipo um peixe que escapa da gente, exatamente, né? Como é que tu faz como repórter para... Um dos segredos, eu acho que está colocado na frase do Acácio Ramos. Repórteres são seres que perguntam. Não basta perguntar, é preciso, primeiro, saber por que está perguntando. Segundo, saber perguntar, né? E terceiro, conferir se a resposta está correta. Porque se ele não tiver certeza disso, ele corre pelo menos o risco de passar à frente uma coisa que não seja verdadeira. Eu queria que você contasse um pouco de onde você vem, de onde você veio, como é que você virou Audálio Dantas, porque às vezes a pessoa encontra aqui e acha que foi tudo fácil e tal, né? Eu sou retirante, né? Eu vim de uma cidadezinha do interior de Alagoas, chamada Tanque d'Arca. É uma cidade que o nome d'Arca tem um apóstrofo. Isso é um sinal de nobreza, né? Coisa com apóstrofo tem mais força. É bonito. Né? Tanque Nome d'Arca. bonito. Quer dizer, Tanque da Arca. Essa arca era uma lenda que ali, que tem um riozinho, nasce lá o Rio São Miguel, que termina sendo um rio importante lá para baixo, e que um dia os tropeiros deixaram cair uma arca cheia de ouro, pedras preciosas. Até hoje os moradores estão esperando que a arca reapareça, mas não, é uma pobreza enorme. Eu vim 2 vezes para São Paulo. A primeira com pai, mãe e os irmãos, de navio, né? Aquele tempo era navio, não havia estrada de rodagem. E foi uma coisa boa, uma experiência muito interessante. Essa cidade aqui desagrega muitas pessoas. Ela junta, depois separa. São Paulo. Aí houve a separação da família, e etc. e tal. Voltei e depois vim aos 12 anos sozinho, de lá para cá. Tá? Quer dizer, a minha vocação de imigrante é um negócio muito forte. Bom, e aí comecei a me virar aqui, como todo mundo, né? Se vira. Até que um dia, eu sempre gostei de ler, comecei a descobrir autores importantes, brasileiros primeiro, depois outros, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos. Aí um dia, eu lendo o Graciliano, disse: eu vou escrever. E comecei a pensar em escrever. Era assim que nasciam alguns jornalistas. Caí na Folha no início dos anos 50 como fotógrafo, que era um meio de você se aproximar. Tinha uma vaga de fotógrafo não, de laboratorista, laboratório fotográfico. Você tinha experiência nesse trabalho? Eu tinha, foi um dos meus trabalhos. Eu aprendi a lidar com fotografia. E aí eu digo: aqui é que eu vou, é aqui que eu vou. E foi assim que eu, a partir de 1954, por aí, eu estava escrevendo. O que tinha no Graciliano que te... Eu acho que aí tem alguma coisa atávica, né? Eu acho que certamente tem que ter. O texto do Graciliano Ramos é aquele que
acho que todo jornalista devia se mirar e se preocupar, que é aquele texto que ele tem uma beleza, mas uma beleza em si própria, ele não precisa de nenhum enfeite. Aliás, ele tem uma frase maravilhosa a respeito disso. A palavra, sobre a palavra, ele diz que a palavra não foi feita para enfeitar, para brilhar como ouro falso, diz ele. A palavra foi feita para dizer. E ele dizia tudo. Em Vidas Secas, o Graciliano diz as coisas com um texto absolutamente simples, direto, sem rebuscado nenhum. E eu digo, pô, é por aí, né, esse negócio. Eu acho que esse é o segredo do bom jornalista. Isso não quer dizer que ele faça texto desinteressante. Ele tem que dar substância, como diz o texto. O importante é a história. Exatamente. Você tem história para contar. Agora, Audálio, a questão da... Você está dizendo que a sua atividade de jornalista ele veio fundamentalmente da sua leitura da ficção. Sem dúvida. Agora, como era a reportagem naquela época? Quer dizer, quais reportagens, o que você leu em termos de reportagem? Quais são as referências como repórter que você tinha? Você trabalhava num jornal e de outros jornais, principalmente do eixo Rio-São Paulo, que foram importantes para você. A sua reportagem veio da reportagem também? Muito. E uma das referências principais foi o Joel Silveira. Joel Silveira, pela capacidade extraordinária de contar a história, primeiro, né? E segundo, pela capacidade de buscar histórias que tivessem sentido e interesse. Isso ele era um mestre. Ele foi um das referências. Mas havia referências também que não tinha muito a ver com a reportagem, mas tinha a ver com o texto em si. Aí era o Rubem Braga, que era um excelentíssimo texto de crônica, etc. A Raquel de Queiroz. Que nunca escreveu uma reportagem, se eu não me engano. Né? O Rubem. Ele esteve... Praticamente só crônica. Ele foi correspondente de guerra, não foi também? Ele foi correspondente de guerra, verdade, aliás, como junto com o Joel Joel Silveira na Segunda Guerra Mundial. Então, essa leitura e depois a vontade de dizer foi muito importante. E na Folha, a Folha estava passando por uma mudança importante. Aliás, nessa fase chegou o Zé Hamilton Ribeiro e alguns outros repórteres importantes e que transformavam a linguagem. Que a linguagem do jornal até então, acho que o Ricardinho não pegou isso, era uma coisa muito provinciana. A Folha ainda havia repórter que escrevia preocupado em não repetir as palavras, então ficava buscando sinônimos, e que eram lugares comuns horríveis, né? Como cemitério era necrópole, incêndio era sempre sinistro, água era precioso líquido, etc. Então, esse sempre precioso líquido. Aí, ela era pouco literária, né? Era rebuscada. Era rebuscada, exatamente. Era uma coisa meio empolada, né? O sujeito não repetia palavras, então. Como é que foi a passagem da fotografia para o texto? Você começou na fotografia e logo passou para o texto. A minha entrada na fotografia era com os olhos voltados para o texto, né? E aí um dia eu era amigo dos padres salesianos lá no Alto de Santana, onde eu morava, e do Externato de Santa Terezinha. E um dia eles organizaram uma excursão para Santa Catarina, para Rio do Sul, que é lá perto de Blumenau. E eu me encantei, eu fui, né? Me encantei muito com aquela paisagem do Vale do Itajaí, construções diferentes de arquitetura alemã,
e costumes também, alimentação. Eu fiquei impressionado com aquilo. Quando eu voltei, eu fotografei, né? Quando eu voltei, escrevi um texto, ninguém me mandou. Quer dizer, quem fez a pauta, a minha primeira pauta fui eu mesmo. Então, eu cheguei, escrevi um texto e entreguei. A Folha tinha 3 edições, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde e a Folha da Noite. Os dois saíam, evidentemente, a Folha da Tarde saía para 10, 11 horas da manhã e a Folha da Noite saía depois do almoço. Para a Folha da Noite, que era um jornal mais leve, o vespertino, e publicaram essa matéria com as fotos, e todo mundo achou muito bom. E os caras da redação automaticamente me apadrinharam, né? Pau de arara, magrinho, frágil e tal, mas escrevia com certo jeito. Foi assim. E qual foi a matéria, a história que você fez na Folha, né, que levou o Cruzeiro a te contratar, né? Que era a grande revista, era a mais importante revista do país na época. Você lembra qual foi a matéria, como que você fez essa matéria? Sim. Bom, primeiro a Folha estava passando por uma mudança importante, esses novos repórteres que chegavam, e eu, desde o começo, não fui um repórter do dia a dia, noticiarista. Eu comecei a fazer reportagem, eu propunha reportagens. E havia esse clima de aceitação que ajudou muito. E eu fiz algumas reportagens importantes na Folha. E uma delas, logo no começo, o diretor da Folha da Manhã, que era o Mário Mazé Guimarães, está aí ainda hoje, ele disse, olha, vai fazer uma matéria sobre a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, que está nascendo, vai funcionar, está começando a funcionar, vai ver como é que isso vai influir na vida, na região Nordeste. E depois você faz o que você quiser. Olha que coisa, se hoje me desse uma pauta dessa, eu até voltaria a escrever reportagem. Aí fui, passei lá uns 15, 20 dias, voltei com umas 10 reportagens, né? Fiz aquela e fiz outras 9, etc. e tal. Bom, e aí fiz várias reportagens para a Folha, até que surgiu o assunto Carolina Maria de Jesus, uma favelada aqui de São Paulo, da favela do Canindé, que tinha um diário em que registrava a vida na favela. Evidentemente, eu não sabia disso. E eu fui lá, eu propus a reportagem para dizer, eu vou ver como é. Falavam, favela era uma coisa mais ou menos nova em São Paulo. Aí a proposta era fazer como é a vida na favela. Ver isso. Aí comecei, estava uns 3 dias por lá, quando apareceu uma mulher dizendo que ia botar uns caras que ela não gostava, botar no livro dela, eu quis saber que era o livro. E ela tinha um diário maravilhoso que contava o dia a dia da vida dela e da favela em que ela vivia, as brigas, as misérias, as safadezas, as coisas todas. E aí eu vi isso, voltei para a redação e escrevi, sei lá, como nós chamamos, um abre, né, com as 10, 15 linhas, e depois o diário, cenas descritas por ela. Por quê? Eu digo, a minha reportagem acabou. Agora, essa história, quem conta é quem vive essa história. A reportagem já estava feita naqueles cadernos. Aliás, recentemente, eram cerca de 20 cadernos que eram encontrados no lixo, caderno já iniciado, caderno de contabilidade, caderno escolar, um monte de coisa. E estavam isso comigo, porque muita gente, há uma certa visão de um lugar, um senso comum, principalmente na classe média, de que ninguém faz nada de graça, né? E aí as pessoas acharam que eu inventei aquela história, que eu escrevi aquela coisa. Então eu guardei esses originais comigo até faz uns 3, 4 meses, resolvi doar à Biblioteca Nacional. Isso é na Biblioteca Nacional. Eu acho, Audálio, que não é só a coisa de ganhar alguma coisa, tem um grande preconceito com a gente que é repórter, que ouve histórias dos brasileiros, a gente vê analfabetos fazendo literatura pela boca. Mas o brasileiro tem uma linguagem muito sofisticada, uma linguagem oral muito sofisticada, com achados
mas não se respeita isso, tem um preconceito com sim, isso. sim. Quer dizer, tu enfrentou o preconceito de achar que a Carolina não era capaz de escrever aquilo. Muita gente não admitia, dentro das suas concepções pequeno-burguesas, que aquela negra favelada, semi-analfabeta, fosse capaz de escrever aquilo. Coisa porque ela tinha uma força descritiva maravilhosa, lírica. Por exemplo, ela descreve uma cena de fome, que é uma coisa recorrente no diário. Um menino que tinha um lixão lá perto, e o menino foi lá e comeu uma comida estragada, ficou doente e morreu. E aí ela conta essa história sem apelos, né? Conta simplesmente. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Sem apelos nenhum. Contou essa história. E depois ela tem uma frase que é como você disse, a literatura pela boca, pelo oral. Ela diz assim, que ela também já sentiu fome muitas vezes. E às vezes ela sentia fome, se sentia tonta, desmaiava e etc. E via tudo amarelo, todo o mundo amarelo. E ela concluía, a fome é amarela. Quer dizer, o Audálio encontra a Carolina Maria de Jesus, descobre que a reportagem já estava escrita e ajuda ela a publicar esse livro, esses diários, que se chamou O Quarto de Despejo. Esse livro foi traduzido para 13 idiomas, foi mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Sei lá quantos. Carolina Maria de Jesus foi a primeira favelada no Brasil a escrever. E o livro não é bom porque ela é favelada, o livro é bom porque é bom. E esse livro influenciou o movimento hip-hop em São Paulo, nos anos 80 e 90, e vem influenciando o movimento de literatura periférica desse começo de milênio. Este livro, o texto da Carolina, eu fiz a seleção, que se chama compilação, porque o diário dela era imenso, repetitivo, inclusive. Então, o que eu fiz foi editar o texto, sem alterar o texto dela. Esse foi o grande trabalho que eu tive, né? Não alterar nada, manter o original, mas cortando, porque senão os dias eram muito iguais, etc. e tal. Como foi lidar com a Carolina, que era uma mulher muito difícil e que a tua reportagem trouxe uma transformação para a vida dela, né? A escrita dela, a voz dela foi ouvida. E isso é uma situação complexa, né? E no caso aí foi um sentimento de responsabilidade muito grande, porque era tirar uma pessoa, ela virou um estranho no ninho aqui. Ela catava papel na rua, etc. De repente, ela era fotografada, pedia autógrafo e tudo isso. E em alguns momentos eu me perguntava se aquilo tinha sido uma coisa boa. Ela nunca saiu da favela, ou saiu? Saiu. Mas fez casa de alvenaria. Né? Saiu e tem muito. É isso. Mas, na verdade, Eliana, eu me sinto responsável pelas pessoas. Aquilo que o Zé Hamilton tinha falado sobre o personagem lá, que ele contou uma história que prejudicou a vida dele. Esse problema, realmente, eu acho que é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que as pessoas que fazem conscientemente o trabalho de repórter e aqueles que acreditam que é possível mudar o mundo de alguma forma, eu acho que essa preocupação tem que existir. Mas eu só queria fazer uma observação sobre a pergunta do Ricardo, porque o Ricardo pergunta que matéria te levou da Folha para a revista mais importante do país naquele momento. Foi uma matéria que deu de 15 linhas, Ricardo. 15 linhas e sensibilidade. Esse foi o material da matéria. Ele escreveu 15 linhas e o resto foi a sensibilidade muitas vezes total dele. Não é você escrever 10 páginas, é você descobrir o personagem. Esse é o grande desafio da gente. Quando você foi fazer a matéria na favela, e lá fazendo a matéria na rua, pisando ali, você descobriu a Carolina. Exatamente. E aí você deu a palavra a ela. Se houvesse telefone na favela, eu telefonasse, nunca ia fazer essa matéria. Quer dizer, você simplesmente foi honesto com a personagem e deu a palavra, que é uma das coisas do repórter daquele tempo, e eu acho que deveria ser hoje também, é dar a palavra às pessoas que não têm voz, né?
que normalmente não tem acesso aos meios de comunicação, que não tem telefone, que não tem e-mail, né? E o que mudou no teu trabalho de repórter do jornalismo diário para uma revista semanal? Bom, a pergunta é importante porque foi uma passagem muito importante na minha vida profissional. Saí de uma... E a convite, né? A maior revista do país me convida. Eu fiquei todo pimpão, né? O salário era bom? E o salário era do dobro, mais do dobro. Aí lá vou eu. Passar para aquela revista primeiro, era fazer aquilo que eu mais gostava. Porque, apesar de eu não ser um repórter do dia a dia, mas eu fazia um pouco de noticiário, me cansava muito fazer o noticiário, né? Eu preferia ir para a reportagem. Mas aí no Cruzeiro foi uma maravilha, né? Porque eu fiz um monte de... Aí virei famoso. Não tenho dúvida em dizer que a resistência democrática que acabou levando ao fim da ditadura nasceu dentro do Sindicato dos Jornalistas, naquele momento.